Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui, trazendo para vocês uma reflexão a partir dos passageiros que eu transporto no meu dia a dia e que me trazem todo dia a certeza de que eu estou caminhando para uma evolução humana, para uma redenção, para uma busca da minha melhoria como pessoa, como ser humano, com um propósito nessa vida, né? De poder passar pela vida das pessoas e impactar de maneira positiva. Pessoal, eu queria trazer duas histórias em comum hoje que eu presenciei ao transportar aí um jovem de aproximadamente 17 anos e uma garota de aproximadamente 25 anos de idade. E aí eu vou fazer um paralelo aqui dessas duas histórias para a gente poder junto refletir sobre o que está acontecendo com esse mundo, principalmente com os jovens, dos quais a gente espera tanto, dos quais a gente acredita que deles a gente vai poder esperar uma geração um pouco mais evoluída, um pouco mais desenvolvida, para que a gente possa ter paz e ter a certeza de que o nosso Brasil está em boas mãos, né? Ou o futuro também das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes estão no caminho bom. Vamos lá, pessoal. O primeiro passageiro foi um jovem de 17 anos de idade. Eu peguei esse jovem num bairro, um bairro humilde da cidade. Aí, ao parar a moto, ele embarcou, ali a gente começou a conversar. E ele me falando sobre a vida dele, sobre o que ele fazia. E ele me falou que ele trabalhava numa barbearia, aonde ele fazia corte de cabelo. E ele, pessoal, é dono dessa barbearia juntamente com seus dois irmãos. O que me deixou muito surpreso, orgulhoso e ao mesmo tempo satisfeito. Porque ver um jovem de 17 anos empreendendo, para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação. Porque eu vejo que é mais uma pessoa que conseguiu quebrar um ciclo tão novo de muitas vezes entrar numa empresa e ficar ali, né? Como eu sempre digo, realizando o sonho de patrão, e o sonho dele mesmo ele nunca realiza. Jovem de 17 anos, um jovem casado com um filho de 1 ano, e já está aí com essa esposa dele há 4 anos. E aí, pessoal, a gente começa a medir, né? A avaliar a responsabilidade desse garoto tão jovem, com 17 anos, trabalhando, buscando aí o sustento da sua família, através do seu próprio negócio. Mesmo que seja pequeno, pessoal, mas ali ele está trabalhando para ele está buscando todo dia se desenvolver, melhorar cada vez mais, porque empreender faz com que a gente busque sempre a nossa melhoria. E foi ao longo do trajeto todo conversando com ele e a gente foi ali trocando muitas ideias e opiniões a respeito da vida. E eu sempre que pude ali elogiando e parabenizando ele pela atitude e pelo trabalho dele. O outro passageiro ou passageira, pessoal, era uma mulher, era uma jovem de aproximadamente 23 anos, 24 anos, uma jovem que está aí fazendo faculdade numa universidade federal, bem perto de se formar, no último ano, e vai aí sair para um mercado de trabalho que eu imaginava, né, que ela fosse aí talvez tomar o mesmo caminho que esse jovem de 17 anos, até por conta da preparação dela, da formação dela, que projeta ela de uma maneira mais consciente para o mundo, com maior responsabilidade, para poder atuar na mudança de um contexto de uma sociedade que precisa de pessoas inteligentes, que buscam conhecimento dentro da faculdade, para poder mudar a realidade de uma sociedade que tanto carece. Porque quando você faz uma faculdade, pessoal, você nada mais está assumindo uma responsabilidade de melhoria por um mundo do qual você, naquele momento, conseguiu a oportunidade de conquistar. E isso, pessoal, tem que ser valorizado por você, né? Você não vai para a faculdade apenas para passar um tempo lá e conquistar um trabalho e depois você simplesmente não colocar em prática os ensinamentos. Ô pessoal, precisei parar o vídeo, estou retomando aqui da onde eu parei. Bom pessoal, como eu estava falando, essa garota de 23 anos fazendo faculdade, vai se formar. E aí a gente faz um paralelo dessas duas vidas, como eu havia dito no início. Um jovem empreendedor com 17 anos, uma menina com 24 anos, dizendo para mim que
vai continuar fazendo mestrado, depois doutorado, vai se transformar numa professora para continuar dando aula. E eu vi que no longo do nosso caminho, do nosso trajeto, quando eu estava levando ela estava dizendo para mim o quanto os professores são pessoas que muitas vezes não colaboram, chamam o protagonismo, chamam toda a atenção para cima deles. Acredito que por serem professores de universidade, né, como é uma universidade estadual ou federal, como eles não são de universidade particular, então eles, como se diz, põem para ferrar mesmo, ou seja, eles cobram, exigem o máximo dos seus alunos, o que é normal para uma faculdade governamental. Mas o que eu estava dizendo para ela, né, que muitos deles estão aí neste mundo se tornando pessoas que são alienadas, desconectadas e muitas vezes superficiais. E o que eu queria dizer em relação a esses dois jovens sobre alienação, sobre ser uma pessoa desconectada e superficial? Alienado, pessoal, é quando a pessoa muitas vezes ela está vivendo da realização da conquista de outra pessoa. Talvez esse seja o seu nível de vida hoje. Hoje você ainda vive por que as pessoas realizam, por aquilo que as pessoas conquistaram, mas você ainda não atingiu esse nível. Viver alienado a um mundo, muitas vezes, dentro da internet, onde a gente está aí, muitas vezes, sendo uma pessoa que está buscando o imediatismo das coisas e não o profundo. A gente está aceitando, muitas vezes, ver coisas na internet, através às vezes até de influenciadores, onde a gente não se questiona a real profundidade das informações que estão sendo passadas para nós. Quando eu digo desconectado, pessoal, muitas vezes hoje a gente tem visto as pessoas, elas não estão muitas vezes ligadas e conectadas ao mundo ao seu redor, às pessoas ao seu redor. Um exemplo claro disso é quando você está conversando um assunto importante com alguém e essa pessoa muitas vezes ela está no celular, ela não está dando atenção. Às vezes acontece até com a gente. Tamanho é a influência que está tendo esse mundo digital, de celular, de feed de Instagram, essa dopamina que tem tirado a atenção das pessoas por vídeos engraçados. E às vezes a pessoa está deixando muitas vezes de fazer parte do seu mundo, da sua família, do mundo do seu filho, do mundo da sua comunidade, do mundo, muitas vezes, da empresa onde ele vive, da cidade onde ele reside, enfim, do lugar onde ele mora, onde a gente faz parte de uma comunidade. E por último, a superficialidade, pessoal, onde as pessoas hoje, elas têm buscado um estilo de vida no qual não lhes pertence. As pessoas muitas vezes elas têm se guiado por um modo de vida que está distanciando cada vez mais ela de ser uma pessoa autêntica e verdadeira, fazendo parte de um mundo que realmente está precisando delas. Resumo dessas três formas: alienação, pessoas desconectadas e muitas vezes superficiais, são três formas que têm distanciado as pessoas deste mundo e tem feito com que elas cada vez mais se tornem pessoas distantes da nossa realidade. Juntando esses dois jovens, você percebe que um menino com 17 anos, ele abriu seu próprio negócio, ele cuida da sua família, ele tem um sentimento de pertencimento, de existência, de participação do momento presente, ele está presente no agora, ele está vivendo o momento de agora, com transformação pessoal, com uma transformação para sua família, com um exemplo a ser seguido. Quanto que essa moça de 23 anos, ela vai se formar na faculdade para se tornar mais um professor, e eu costumo dizer que o conhecimento, pessoal, ele só liberta quando ele não coloca o oprimido no lugar do opressor. Ou seja, se ela estava falando para mim que estava sendo oprimida pelo professor, porque ela queria buscar o mesmo caminho para se tornar um professor e amanhã ocupar o lugar desse opressor, que seria o professor que estava oprimindo ela no dia de hoje. Enquanto que esse menino, ele já passou por essa fase,
de poder se ver livre de uma alienação. E quando a gente fala de alienação, pessoal, muitas vezes a gente está ligado à nossa própria rotina. Uma rotina de a gente trabalha, a gente consome, a gente volta para casa para dormir, e no outro dia a gente repete a mesma coisa. A gente repete isso a vida inteira, sem colocar um propósito verdadeiro nessa vida. Um propósito que possa fazer com que a gente descubra a verdadeira missão pelo qual a gente está passando nessa vida. Que não é somente, pessoal, trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar uma boa casa, um bom carro. Até porque isso é bens materiais que vão ficar nesse mundo. Que quando a gente morrer, a gente não vai poder levar eles com a gente. A gente tem que procurar levar desse mundo somente aquilo que a gente vai poder levar dessa vida de bom, como amor, como carinho, ternura, companheirismo, participação na vida das pessoas, impactando de maneira positiva, sendo um agente de transformação, sendo útil na vida das pessoas. E muitas vezes a gente tem deixado com que o celular ocupe a nossa presença como ser humano no meio onde a gente está presente. É direto com a cara no celular, e você não vê quem está passando, você não se conecta à dor da outra pessoa, aos problemas da outra pessoa, você não deixa ser usado por Deus muitas vezes para ser boca dele, para transmitir uma palavra, às vezes até um abraço, às vezes até um olhar, que está sendo transferido toda a sua atenção justamente para a câmera do celular. Pessoal, esses vídeos que eu estou trazendo para vocês, a partir da reflexão de várias vidas de passageiros, hoje eu estou trazendo de um jovem de 17 anos, que é pai de família, que sai da sua casa todo dia para trabalhar, e para trabalhar por conta, no seu próprio negócio. E estou trazendo também uma reflexão de uma jovem de 23 anos, que está entrando por um mundo onde ela vai se tornar uma jovem alienada, desconectada e superficial. Por que superficial, pessoal? Porque ela está buscando muitas vezes viver a realização do outro, de um professor que muitas vezes você não sabe o vazio que ele carrega dentro de si. E muitas vezes ele vai dar aula e ele quer chamar atenção para ele, porque a vida, as pessoas, a mulher, as pessoas se distanciaram dele. É isso que você quer se tornar? Toma muito cuidado. A gente tem visto nas redes sociais esses lifestyle, esses pessoas influenciadoras que vão aí só para mostrar sua bela casa, seu belo carro. E aí muitas vezes você quer viver um propósito de vida distante da realidade da qual Deus tem preparado para ti, preparado para você, que Ele te ama, Ele quer o melhor de você, mas você precisa querer o melhor também. Um vídeo que hoje me chamou muita atenção de uma pessoa, onde ele dizia assim, ele sentou com os filhos deles para almoçar e perguntou pro filho dele: filho, quem que colocou essa comida na mesa? E o filho dele falou assim: pai, foi Deus. Falou: não foi Deus. Quem colocou essa comida na mesa foi o teu pai, foi eu que saí para trabalhar. Você vai ter que sair para trabalhar para conquistar sua comida, porque Deus não é garçom para servir ninguém. Deus, ele tem todos os alimentos, todas as condições necessárias para te fazer campeão e para fazer você um verdadeiro vencedor, para você superar essa vida que você está vivendo. Mas você não pode fazer de Deus um garçom. Ele não vai vir com uma bandeja estendendo a mão para você. Então você precisa lutar, você precisa sair desse mundo de alienados, sair desse mundo de desconectados e sair desse mundo superficial, porque senão você vai se tornar uma pessoa inútil, uma pessoa fútil. Muitas pessoas, eu sei que com a sua futilidade, com a sua inutilidade, tem criado canais, tem feito os vídeos que de nenhuma forma tem acrescentado transformação para a vida de ninguém. Mas são vídeos que de uma forma imediata trazem uma sensação de alegria, uma sensação de alívio, uma sensação muitas vezes de uma fuga da nossa realidade. Mas eu queria te trazer hoje para um mundo que coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor, mas confiam e fazem a sua parte. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Mateus, no campo de batalha. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tudo de bom para vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa alienação, de ser uma pessoa desconectada e superficial. Eu vou ter o maior prazer de responder ele. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Mateus no campo de batalha, mais uma vez.